Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Next Level, podcast que vai levar a sua carreira para o próximo nível. Hoje recebendo um convidado muito especial, mas antes eu vou te pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar, que isso nos ajuda a fazer crescer o canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Paul Barramontes, executivo global de Supply Chain, especialista de recolocação e transição de carreira. Hoje eu vou falar com Fernando Filardi. Ele é consultor de negócios, gerente de projetos, pós-doutorado, professor. Cara, você pegar o currículo dele é espetacular. Com passagem por empresas como Shell, PwC, IBM. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa trajetória incrível e principalmente de tantos estudos que ele tem, desse conhecimento que ele tem através da academia e como isso se aplica aos negócios e ajuda hoje as empresas a crescer e a desenvolver negócios. Fernando, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Paul. Eu que fico feliz de estar nesse canal, podendo dividir um pouquinho a experiência, né, com os colegas aí de consultoria e também da área de pesquisa, né? Hoje pesquisa é super importante, dados é o novo petróleo, né? Dados são a base de qualquer projeto de consultoria, né? Então, fico muito feliz de estar podendo dividir isso com o pessoal. Cara, eu que tô feliz de te receber, principalmente você vindo do Rio, para nos visitar aqui em São Paulo e poder fazer essa gravação. Cara, me conta um pouquinho. Você passou por grandes empresas, você tem mais de 30 anos em gestão. Consultoria e educação também, ou seja, você une tudo, né? Então você é um consultor diferenciado porque você une a academia com a prática de gestão. Como tudo isso começou na sua vida? Bom, eu comecei nas multinacionais, né? Como você tinha falado, eu comecei na IBM, com projetos de consultoria ligado a marketing, né? Então a gente dava atendimento, a gente dava suporte para projetos de marketing. Então a IBM era head de vários projetos, ela juntava diversas empresas para entregar uma solução, né? Então ela operava a solução junto ao cliente e ela buscava no mercado vários aditivos, vários adendos, várias empresas que agregavam valor a esse projeto e entregavam uma solução completa, normalmente ligado à tecnologia da informação, né? Que a IBM entregava. Então, trabalhar em multinacional é sempre muito interessante porque você aprende muito sobre processos, as coisas são muito bem desenhadas, né? Na Pricewaterhouse foi muito parecido com isso também. Depois, quando eu fui para a Price, né, a gente tem uma lógica de trabalho muito bem definida. Isso dá um desenho, né, de trabalho para você trabalhar de uma maneira organizada, né? Compliance também muito importante nessas empresas. Tem um pouco de burocracia, tem um pouco de engessamento em algumas atividades, né? Mas eu acho que compensa muito pelo fato de aprender a trabalhar, né? Se a gente puder colocar dessa maneira. Então isso foi lá logo no início da carreira, né? Depois eu passei para empresas menores, que a gente chama de boutiques, né? de consultoria, porque são extremamente focadas em determinadas soluções, em determinadas entregas, né? Especialmente na área de planejamento estratégico e de marketing. Muito bacana que você trouxe. Grandes empresas, burocracia. E eu trabalhei em grandes empresas também. Empresas que têm realmente, não vamos dizer burocracia, mas vou dizer que são processos bem definidos que, na minha opinião, fazem com que a empresa seja longeva. Eu trabalhei com empresas centenárias, né? E esses guidelines fazem com que realmente seja um Titanic, muito difícil de você manejar. Isso. Mas, ao mesmo tempo, muito é estável. O que faz a empresa perecer ao longo do tempo para não ficar mudando toda hora e evita uma quantidade de erros. E você passou por esses conceitos e depois você foi para consultorias, né, onde você precisava de uma flexibilidade maior. Claro. E principalmente mostrar para as empresas como fazer. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou ao longo da sua jornada para poder mudar o mindset das empresas enquanto você estava tocando os projetos de consultoria? Então, nas empresas de consultoria mais as maiores, né? Na IBM, na Pricewaterhouse principalmente. Trabalhei também no Bank Boston, acabei não te comentando isso logo de início. A principal dificuldade era o tamanho das empresas e as aprovações de tudo, a sensibilização dos times, a sensibilização das áreas para a gente fazer o projeto andar, porque eram projetos de maior porte, projetos bastante complexos. Então, a questão do tempo
né, de conseguir fazer as implantações e o envolvimento das pessoas e trazer o engajamento. Isso é bem desafiador nos projetos que eu trabalhei nas empresas multinacionais. Já mais recentemente, nas empresas que eu tenho trabalhado, que eu chamo de boutiques, né, que são empresas com um foco mais específico em planejamento estratégico, aí a gente, em alguns projetos, até empresas bastante grandes, né, empresas médias e grandes, mas ainda familiares. Então, é um desafio bastante grande você trabalhar com empresa familiar, porque os donos, a gestão, acha que não precisa de consultoria, né? Eu já sei tudo, eu montei a empresa, então isso aqui funciona, sempre funcionou assim, né? A frase é sempre essa, né? Não, isso aqui sempre funcionou assim e funciona bem, a gente tá aqui ganhando dinheiro e tal. Só que eles podiam estar ganhando o dobro ou o triplo, né? E às vezes um gerente de mercado que foi contratado por um filho, por uma filha, alguém que está numa segunda geração, numa terceira geração, começa a trazer gente do mercado num movimento quase pirata, né? Num movimento de tentar profissionalizar a empresa, que eu acho que esse é o grande desafio que eu percebo em consultoria, quando a gente está trabalhando com empresas médias, que já tem um faturamento relativamente alto, que já tem 200, 500, 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, né? Mas ainda atua de maneira familiar, com decisões ainda muito amadoras, com decisões emocionais e não decisões baseadas em dados, baseadas na racionalidade. Então, esse é um trabalho do consultor, né? O consultor, ele entra, num primeiro momento, muitas vezes, desacreditado e com muitos olhares assim, eu não preciso disso. Não, isso aqui é bobagem. Conforme o tempo vai passando e você vai mostrando o poder das ferramentas que você tem para implantar, o poder da mudança, né? Começando pela identidade da organização, começando pela identificação do posicionamento de mercado. Quando você começa a colocar esses dados, você ganha os clientes, né? O cliente olha e fala, não, isso aqui tem valor, né? Que tem uma coisa que é preço, a outra coisa é valor, né? O valor agregado, ele começa a aparecer e aí você conquista. E aí, do meio para o fim do projeto, o cliente vai ficando assim, nossa, mas como é que eu vou fazer depois sozinho? Eu vou precisar dessa consultoria. Então, é muito comum a recorrência, né? A gente ser chamado 1 ano depois, 12 meses depois, 18 meses depois, para fazer um novo plano de negócios, um novo plano estratégico para o próximo período, para os próximos 2 anos, próximos 3. Né? Então é muito gratificante, muito interessante. A gente passa por esses desafios, mas depois a coisa se mostra como muito valiosa para o cliente. Sim, e é um papel fundamental, principalmente você que trabalhou com multinacionais e também empresas familiares. Eu trabalhei em empresa familiar e é muito difícil a mentalidade do fundador, porque ele teve sucesso até ali. Só que pro próximo passo, cara, é muito difícil de você quebrar esse mindset. E aí, quando eu comecei a minha carreira numa empresa familiar, depois eu saí, fui para uma multinacional. Aí depois você tem uma outra visão. Você fala assim, cara, poderia estar muito melhor. Poderia estar o dobro, o triplo do tamanho, se tivesse uma mentalidade diferente. E claro, o fato de você ter trabalhado com essas duas situações faz com que você tenha essa versatilidade. E você vem de uma jornada também muito acadêmica, né? Você fez um post no LinkedIn que eu achei incrível, que é comparando hoje as metodologias ágeis, que estão muito comum em empresas de tecnologia, hoje dominou o mercado, versus metodologias tradicionais. Cara, esse post para mim foi genial, porque mostra que é possível unir os dois mundos e principalmente utilizar como ferramentas para atuar melhor em alguma situação. Eu tenho um amigo, Rodrigo Lucato, é um cara incrível da parte de projetos também. Ele fala, a melhor ferramenta é aquela que se aplica naquele momento, naquele contexto. Então, você tentar aplicar uma metodologia ágil num ambiente que não está preparado para receber uma metodologia ágil, não vai funcionar. E eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa sua visão, porque você une a sua experiência em multinacional, a sua experiência em empresas familiares, a sua experiência com metodologias ágeis, com as metodologias convencionais e a academia. Isso. Como funciona esse universo e como é que você monta esse quebra-cabeça para as empresas nos seus projetos de consultoria? Sim, isso é boa pergunta, né? Eu acho que, começando pelas empresas familiares, né? Uma forma de você conseguir o convencimento, a sensibilização do top management dessas empresas é através dos filhos, que são a segunda geração ou a terceira geração, que muitas vezes estão indo fazer um MBA. E nesse MBA eles me encontram, em alguns casos, em alguns momentos, né? Porque eu trabalho muito com a educação executiva de superior e de pós-graduação, né? Então, esse filho, essa filha, ou esse neto ou essa neta dessa empresa familiar que já está muito bem posicionada, que já dominou o mercado em muitos setores, em muitos segmentos,
mas pode ir para esse next level, né? Já que a gente está falando next level, ela precisa da sensibilização. E aí vem a carreira acadêmica, né? Que é onde a gente une a prática da consultoria do dia a dia com os conceitos e as ideias que vão desembocar num melhor projeto, né? Porque saber pesquisar, saber levantar dados para construir cenários estratégicos, para definir OKRs e KPIs, para definir painel de indicadores, para definir uma análise de mercado, para onde está indo, quais são as tendências, né? Ter o viés de pesquisador, de buscar essas informações é fundamental. Então as coisas se unem muito em função disso, né? Eu uso muito a minha experiência de pesquisa, né, e de educação executiva para aplicar nas consultorias. E tudo aquilo que eu aprendo na consultoria eu uso também nas minhas pesquisas. Então as coisas se encaixam e você tem recursos para uma conversa difícil com um cliente que muitas vezes está resistente em determinadas situações, né? Não quer aplicar porque deu certo até hoje, não preciso mudar. E a gente sabe muito bem que precisa mudar, que precisa estar o tempo todo buscando novidade, buscando transição, buscando revolucionar o seu mercado, porque senão seu concorrente vai revolucionar. E aí você fica para trás, né? Então eu acho que há uma ligação entre as duas coisas. Respondendo a tua pergunta sobre métodos ágeis e métodos tradicionais, não existe o método correto, ou o método perfeito, ou o método certo. Existe o método que funciona para aquela empresa, né? Então, os métodos tradicionais, normalmente a gente tem os pré-requisitos já muito bem definidos, né? A base do projeto já se tem o que se quer de maneira muito clara e muitas vezes difícil de mudar, porque depende de regulação, agências reguladoras e leis que você não tem muito como manejar, né? E você vai seguir com uma definição mais... Você tem um tempo muito grande de investimento no início do projeto para essa definição e você vai seguir mais ou menos uma fórmula, né, com muito pouca mudança nesse caminho, né? Funciona muito para engenharia, né, para automobilística, para projetos de áreas que são muito tradicionais, né? Os projetos ágeis, né, os métodos ágeis, eles vão ser muito mais interativos, né, com o cliente. Então, eu não tenho os pré-requisitos todos na largada. Eu tenho alguma ideia e eu vou montando e vou trocando com o cliente, né, uma vez por semana ou até mais, no início 2 vezes, 3. Você pode ter reuniões quase diárias, né, pequenas reuniões de sprint, reuniões de check-in, né, rápidas, de 15 minutos, 20, para ir checando. Olha, é isso aqui, olha uma primeira versão, olha uma segunda versão, é isso que a gente está... Estamos falando a mesma língua? Estamos na mesma página? É desse jeito que você quer? Não, não é isso que eu queria. É assim, eu preciso desse requisito aqui, eu preciso de... Bom, então eu vou, de novo, voltar para o laboratório aqui, vou preparando e te mostro de novo. Conforme o tempo vai passando, aquilo vai ficando muito mais com a cara do cliente do que se eu fizesse com o método tradicional. Então, os métodos ágeis, eles são ágeis no sentido de que eu vou melhorando ao longo do tempo e não só no final de um ano é que eu vou mostrar, olha, isso aqui não era nada disso que eu queria de uma outra maneira. Então, você perde tempo, perde energia. Mas em algumas áreas, o método tradicional ainda funciona muito bem e é o método que tem que ser utilizado. Então, o consultor tem que ter a capacidade, no momento inicial, de definir qual vai ser essa metodologia, qual vai ser a forma que a gente vai atuar. E, logicamente, junto com o cliente, né? O cliente, olha, eu quero reunião semanal, eu quero reunião mensal. Não, eu quero que você toque. E aí a gente tem que entender se é isso mesmo ou não. Quer dizer, né? O cliente, às vezes, não sabe o que ele quer, né? Tem uma dificuldade grande nisso. Ele acha que ele sabe, ele tem uma ideia. E a gente tem que ir sugerindo também de maneira muito tranquila, porque senão o cliente, de novo, fica com resistência. Então, o papel do consultor... ele junta vários personagens, né? A gente é o médico, a gente é o melhor amigo, a gente é o irmão, a gente é às vezes o sócio, né? Senta, faz o papel de sócio. Olha, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai... A gente tem um outro caminho que vai dar mais lucro, que vai dar uma melhor visibilidade para o mercado, o cliente vai olhar de uma maneira mais positiva. Então, a gente tem vários personagens que a gente trabalha, né? O consultor, ele tem uma coisa muito forte com o convencimento, com a cultura, né, daquela empresa. Tem que ter um cuidado muito grande. Não é só a parte técnica, tem a parte do soft skill bem forte. E tem o papel de protetor também, porque você precisa proteger o negócio da
da empresa, né? Porque muitas vezes E aí, o que você trouxe é muito fundamental, o cliente, talvez ele saiba o que ele quer, mas ele não sabe o que ele precisa. E o consultor precisa trazer isso para ele. Falar que isso que você quer não necessariamente vai trazer esse resultado. Né? Então, assim, é um papel difícil, mas quando o resultado acontece, é inspirador. Isso aí. E qual foi o projeto mais desafiador que você teve na sua carreira? Aquele que você falou o seguinte, cara, esse sim vai ser difícil. E o resultado que trouxe, como é que foi isso? Olha, então, voltando para esse tema, né, de empresa familiar, né? Os projetos que eu tive mais desafiadores foram com empresas familiares, né? Acho que na minha trajetória isso apareceu, né? Não foi uma coisa programada, talvez até por eu ter performado bem com empresas familiares. E se você pegar a lista da Forbes, né, 2/3 das empresas americanas são familiares. As grandes, né? Mesmo as grandes, você pensa, nossa, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Se você pegar a lista das 500 maiores americanas, 2/3 são familiares. Então, você não é empresa pequenininha, fundo de quintal, é empresa grande, de muitos funcionários e de muito faturamento. E eu tive um caso com uma empresa familiar na área de mecânica pesada, né? de logística, né? Uma empresa com faturamento bastante grande, com muitas máquinas e equipamentos, né? No mercado. E havia um conflito muito grande na gestão, porque era o pai e 2 irmãos, 2 filhos, né? Era o pai e 2 filhos. E havia um conflito familiar misturado com a gestão. Então, o consultor muitas vezes enfrenta uma situação como essa e tem que ter o cuidado de buscar harmonizar, né, pacificar essas relações, né? Então entra como psicólogo também um outro personagem que a gente não tinha citado, para amenizar as questões, porque tem questões que são de fora da empresa, que são da própria família, que as pessoas trazem para a mesa, muitas vezes, no momento da consultoria. Então, você começa a mostrar um caminho, né? um plano de ação, um plano estratégico, e aí uma pessoa que tem um ego um pouco maior, que tem uma questão ali que ela quer colocar a opinião dela, né? Aí o pai, o filho, a filha, cada um quer colocar, então você tem que procurar aproveitar um pouco do que cada um diz, daquilo que está sendo falado, né? Mas sempre buscando seguir uma linha do que é o mais correto para aquela empresa, né? Então, às vezes, você suplanta a técnica. Você tem a técnica, mas você tem que trabalhar na sua capacidade de gestão de pessoas, né? De gestão de conflitos, né? De negociação. Então, isso foi um projeto bastante desafiador. Conseguimos um resultado muito bom no final, mas foi bem difícil no meio, né? A gente fica, assim, às vezes falando assim, nossa, mas isso vai pegar fogo, essas pessoas estão se brigando. No final, voltaram a se falar, né? Reataram as relações mesmo entre a família e também o projeto funcionou muito bem, né? O projeto acabou sendo implantado, nós até aumentamos o projeto, era para fazer um trabalho inicial e nós fomos mais à frente, era para fazer um diagnóstico de mercado, era para fazer um comparativo com concorrentes, para dar uma revisão na identidade organizacional e no posicionamento, e eles depois quiseram a seguir com o projeto para a definição de OKRs, KPIs, indicadores e um mapa estratégico. Então a gente esticou o projeto um pouco mais e ficou um produto muito bacana no final e me agradecem até hoje. Recebo mensagem, olha, nós estamos voando, a empresa está muito melhor, a gente entendeu o conceito, né? E isso foi bem legal. E a gente tem um novo projeto com eles agora no início de 2025, já estamos programados, né? Você fala, poxa, mas nós estamos há 6 meses de 2025 ainda. Sim, mas muitas vezes quando a gente pega projetos, né? Eu acho que uma coisa que o consultor tem que ter é o cuidado de entender qual é a sua capacidade técnica. Pegar 5, 6, 10 projetos, você não consegue dar conta, a qualidade cai, você não consegue entregar. Então, eu, pessoalmente, pego de 3 a 4 projetos ao mesmo tempo. Não pego mais do que isso, porque senão você não consegue entregar com qualidade. Então, muitas vezes, você tem fila de espera. Você tem 1 mês esperando, 2. A pessoa liga, olha, eu preciso fazer um projeto. Olha, nesse momento eu não vou conseguir te atender, porque eu já tenho. Você consegue me aguardar um pouquinho, 30 dias, 60 dias para a gente começar esse projeto? Consigo. Então, essa empresa é esse caso. Ela voltou com uma nova demanda e a gente está já aguardando para começar o projeto novamente. Ah, espetacular. E teve algum projeto que você voltou para casa e falou, como é que eu saio dessa?
Várias vezes. Todo dia. O consultor tem essa questão, né? Você traça um plano, né? O próprio Sun Tzu, que é uma das referências em estratégia, né? Ele diz que todo o planejamento começa a dar errado no primeiro contato com a realidade, né? Você traça o plano, você olha e fala que, cara, perfeito, sensacional. Só faltou combinar com o pessoal do outro lado, com as áreas, com os setores, com os departamentos, com os gerentes, né? Porque cada pessoa tem uma forma de pensar e um mindset, né? A gente estava falando aqui dos livros, né, que a gente leu antes de começar a sessão, né? E foi bacana ver alguns livros sobre mindset, né? Que tem sido muito importantes aí nos últimos tempos, né? Exatamente. A Carol Dweck, que foi o primeiro livro lá de mindset, que veio trazer isso para o ambiente de negócios, né? Saiu da psicologia, um pouco da neurolinguística, da neurociência, né? Que é muito aplicada no marketing, mas agora a gente tem usado muito em planejamento também, estratégico. Justamente porque o planejamento ele não é só técnico, ele tem todo um convencimento, ele tem a questão do mindset, né? Então, uma das coisas que a gente trabalha muito é isso, né? E a gente, às vezes, vai para casa com essa questão. Acabou o dia, né, da consultoria, você começou uma semana, tá dando início, fez o kickoff, né? Fez as reuniões iniciais de sensibilização, de explicação do que é o projeto. E às vezes você tem uma restrição muito grande, você tem uma resistência muito grande de alguns elementos. Você fala, cara, como é que eu vou passar por isso, né? Como é que eu vou trabalhar essas questões? Então, tudo tem a ver com gente, né? Tudo tem a ver com o ser humano, né? Por trás de uma resistência, tem uma questão política interna dentro da empresa. É o que eu digo quando o Sun Tzu encontra o Maquiavel dentro da organização, né? Então, sem eu falando de estratégia, você tem o político entrando aqui. Você tem o político. Fala, cara, isso você tem que entender. Por trás daquela posição raivosa e às vezes bélica, né? De disputar e de dizer, não, isso aqui não vai mudar porque é desse jeito que fui eu que criei esse processo. As pessoas são muito assim, territorialistas, né? É como se fosse um filho. O negócio para uma empresa familiar é como se fosse um filho, né? É como se fosse um filho. E aí você cria o filho para o mundo, você quer que a empresa cresça, mas ao mesmo tempo você quer proteger aqui, não quer deixar ir. Exato. E assim, também expandindo um pouquinho para projetos em empresas públicas, que eu já peguei também muito, e em projetos em empresas multinacionais e empresas brasileiras grandes, também tem isso. Não é só na familiar, na pública. Eu tô aqui há 40 anos, eu tô aqui há 30 anos, eu fiz concurso público lá atrás, eu fui do primeiro concurso, né? Assim, como quem diz assim, esse processo aqui é meu, eu que fiz, eu que criei, como é que a gente vai mudar? Então você pega isso no órgão público, nas empresas públicas, você pega isso na multinacional, não, eu trouxe isso da Inglaterra para cá, eu trouxe isso dos Estados Unidos para cá, eu implantei o sistema. Então a gente não pode mudar porque eu me sinto. Então você tem que trazer essa pessoa junto. Não, você vai fazer junto com a gente. É uma cocriação. Você vai sentar e você vai desenhar. A gente tem uma ideia aqui. A gente não está trazendo isso um pacote fechado. O consultor nunca pode trazer assim, eu sou o dono da verdade, eu sou um oráculo, eu sei tudo e você tem que me seguir. Não, calma aí, vamos lá. Eu tenho uma ideia de como a gente pode fazer. Eu já apliquei isso em outras empresas. Funcionou. Então, vamos comigo, vamos fazendo aqui, mas eu quero checar com você, eu não estou te impondo nada. O consultor não impõe, ele convence na base do exemplo e na base de mostrar que funciona, né? De mostrar resultados, é na base do exemplo e do resultado, né? Então, tanto em empresas familiares, quanto em empresas públicas, quanto em empresas privadas de grande porte, multinacionais ou brasileiras, o papel é esse, né? O grande desafio é esse. Respondendo sua pergunta, às vezes a gente vai para casa muito assim, caramba, como é que eu vou vencer essa objeção, né? A objeção a gente vai vencer com relacionamento, com trabalho pessoal, com procurar colocar o pé no lugar do outro, a empatia, né? Entender o que o outro está passando. Peraí, o que esse projeto traz de desafio para essa pessoa? Será que ela está com medo de ser mandada embora? Será que ela está com medo que a área dela diminua ou que ele perca poder? Então tem muito essa questão que a consultoria, às vezes, você só sendo técnico, você não percebe isso. Você tem que ter a noção do conjunto, né? Eu acho que isso é que depois de 25, 30 anos aí de mercado, a gente vai absorvendo, né? A gente vai aprendendo. Espetacular. Tem muito tema pra gente falar, mas a gente ainda vai falar dos seus estudos. Eu normalmente gosto de perguntar pros executivos como é que você se desenvolve, mas eu não vou perguntar pra você, porque você é pós-doutorado, você vem se desenvolvendo ao longo do tempo, mas a gente vai falar um pouquinho já sobre isso. Mas a tecnologia, você começou a fazer uma especialização em IA,
né? Até recentemente fez uma palestra falando sobre isso. E eu queria pegar a sua visão, o que você está entendendo, o que você está vendo sobre IA. Porque você vem de uma área acadêmica, né? Que também está passando por uma transformação com a tecnologia, né? Então a educação ela está se desenvolvendo e existem muitas teorias os TICs, né? De como aplicar a tecnologia dentro de um processo de educação, principalmente educação executiva, que os executivos já vêm com aquela bagagem, né? E como é que você desenvolve essas pessoas, mas a inteligência artificial está revolucionando todas as áreas do mercado. E aí você, neste processo, o que você está vendo? Quais são as tendências? Como é que isso ajuda as empresas? Eu queria sua visão sobre isso, sua visão acadêmica, de consultoria e dessa nova tecnologia. Bom, começando lá atrás, né? Eu fiz uma graduação em administração e eu fiz uma graduação em programação de computadores. Não era ainda tecnologia da informação, não era ciência da computação. Era um curso bastante inicial, né, na PUC do Rio de Janeiro, né? A PUC sempre teve uma pegada de vanguardista, né, nesse ponto de tecnologia, sempre foi muito forte nisso. E eu fui fazer esse curso logo, junto com a administração, eu fazia em paralelo os dois cursos, né? Então já tinha uma visão de tecnologia da informação já do início da carreira, né? Acabei indo pelo caminho do negócio, mas sempre vi tecnologia como um grande aliado, como uma grande ferramenta de melhoria de rotinas, melhoria de processos, melhoria de velocidade de tratamento de dados, de análise de dados, que é o insumo para planejamento estratégico, né? Então as duas coisas se juntam muito. A IA, né, a inteligência artificial, muita gente pensa assim, a IA começou há 2 anos atrás, com o lançamento do ChatGPT. Não, por favor, né? A IA tem 70 anos, 80 anos lá atrás, com Alan Turing, depois com diversos momentos, né, que a IA ela sobe até onde a tecnologia daquele momento consegue alcançar. E depois ela adormece porque eu preciso botar os novos degraus da escada. Não tenho, né? Como é que eu vou continuar subindo se eu não tenho capacidade de programação, não tenho capacidade computacional para alcançar o que a minha cabeça pensa, né? Os cientistas dessa área que desenvolvem IA, eles têm uma ideia, mas eles não conseguem fazer ainda porque eu não tenho capacidade computacional e tudo mais. Então o ChatGPT é um momento de subida, né, que trouxe de volta já, logicamente, muito bebendo na fonte da pandemia, do que empurrou a gente para o digital de uma maneira quase obrigatória. A IA veio com muita força agora com o ChatGPT, e aí todas as outras companhias que já estavam desenvolvendo isso pegaram boa parte do seu orçamento e falaram, cara, eu não posso perder esse bonde, não posso perder essa onda, eu tenho que ir junto, né? Então alguns lançamentos foram malfadados, como o do Bard e outras aplicações, né? Mas eu gosto muito de dizer que a IA é um copiloto, né? Que vai estar do seu lado ali para você o tempo todo tá checando, é isso mesmo, como é que a gente faz? E me ajuda aqui, prepara esse trabalho para mim um pouco mais elaborado para eu começar com isso. Não é dizer, eu vou pegar o que a IA me der, né? E vou já usar esse conteúdo sem nenhum tratamento. Não, você vai refinar, você vai melhorar aquilo que a IA te dá. Você pode montar assistentes que vão te ajudar a fazer rotinas de trabalho, a velocidade da montagem dos trabalhos vai ficar muito mais rápida, mas você é o maestro. Você vai orquestrar tudo o que você tiver de sistemas baseados em IA que vão te ajudar a fazer tarefas mais rápido, especialmente as operacionais. Mas você pode chegar nas tarefas de C-level e de gestão e de gerência. Você pode refinar isso quase infinitamente. Então, isso que as pessoas não entendem. Muitas vezes, eu estava conversando com um executivo recentemente, e ele me disse assim, poxa, Filardi, mas eu tenho um pouco de receio se eu vou perder meu emprego para a inteligência artificial. Aí eu disse para ele, olha, não, você não vai perder seu emprego. Você vai talvez perder seu emprego para alguém que sabe mexer com a inteligência artificial melhor do que você. Então, procura se atualizar e aprofundar o seu conhecimento sobre inteligência artificial, que você vai se destacar no mercado comparado com outras pessoas que primeiro têm resistência. A maioria das pessoas tem resistência. Nessa palestra que eu dei na OAB, os advogados têm pavor, porque eu consigo montar uma peça de advocacia. Uma das áreas mais afetadas pela IA ultimamente está sendo os advogados. As áreas, justamente. A OAB chamou essa palestra, né, esse painel de discussão, justamente para desmistificar isso. Olha, é o contrário. Você, como advogado, se você monta um assistente,
Se você coloca lá toda a legislação da sua área, sou lá um advogado tributarista, eu coloco a legislação toda num assistente de IA, preparo ele para me dar as respostas, para me preparar um primeiro relatório, para me fazer as pesquisas nas fontes corretas. Semanalmente ele levanta e traz tudo, desce tudo, os documentos que eu preciso, né? Saiu um novo relatório de não sei o que, saiu uma nova lei e eu vou estudando. As leis americanas, leis europeias, leis de Portugal. Tem muito advogado que tem contatos em Portugal e defende clientes em Portugal e dos Estados Unidos, em outros lugares. Se eu monto um assistente, eu já estou partindo de 10 passos na frente, né? Então, a inteligência artificial, ela é aliada. Ela é companheira de trabalho, ela é copiloto, ela não é alguém que vai tirar o seu emprego, né? Alguns trabalhos muito operacionais, sim, ela está substituindo. Então, se você está nessa linha, procure se atualizar, buscar fazer tarefas que não sejam tão, vamos dizer, substituíveis desse sentido, e procure usar a inteligência artificial como sua aliada. Em planejamento estratégico, a gente usa muito para começar a parte de diagnóstico de mercado, entender em determinados segmentos quem são os concorrentes, de que maneira eu posso me diferenciar, os diferenciais daquele mercado. E a inteligência artificial traz muita coisa, a gente se surpreende, apesar da experiência, a gente se surpreende com o refinamento que vem chegando algumas ferramentas, o próprio chat GPT, né, com os resultados que ele traz, né, são resultados bastante interessantes já para a largada. Então, eu costumo usar a inteligência artificial na largada, no começo, para começar a definir os projetos, para começar a levantar os dados, para começar a fazer análise, né? Você pegar uma planilha, subir e fazer e pedir para ele analisar para você, né? Isso tudo começou lá atrás com a Siri, né? Depois a Alexa. Se você educar bem essas ferramentas, são ferramentas muito interessantes, que ajudam muito no dia a dia. Então não tem que ter esse pé atrás, tem que se jogar no mundo da IA, porque isso é o que vai acontecer, não tem volta para trás, né? E é engraçado, porque as pessoas elas não têm dificuldade de adotar uma tecnologia quando isso não envolve o risco do emprego dela. Ou seja, todo mundo tem o smartwatch, todo mundo quer pagar por aproximação, que diga-se de passagem, se vai pagar por aproximação de um dinheiro seu que está no banco, você deveria ter mais medo do que o chat GPT. Exatamente. Já começa por aí. Exatamente. Entendeu? Então, ou seja, você não tem problema em adotar algo que pode colocar em risco as suas finanças, mas você tem em relação ao seu emprego. Então, é uma dicotomia que fala, por que então absorve-se tanta tecnologia, não se vive mais sem o smartphone, não se vive mais sem o tablet, não se vive mais sem o relógio, mas você não quer usar alguma coisa que vai te favorecer, ganhar agilidade e até reduzir burnout. Exato. Porque você não vai fazer coisa mais operacional. Exato. Entendeu? Essa parte administrativa e operacional cansa muito, Exato, né? Exato. Todo gestor, todo C-level, todo gerente, todo dono de empresa fica muito cansado com a parte administrativa. Então eu posso educar um assistente que vai me ajudar muito nessas rotinas e facilitar muito o meu trabalho. E principalmente uma coisa que eu vi que você também tem um viés muito grande, né? Um viés de dados, né? Por ser estudioso e trabalhar com consultoria. Eu vejo que muitas empresas começaram a acumular muitos dados, ou seja, veio aquela onda do Big Data, as empresas começaram a acumular muitos dados e agora começa a crescer o volume de cientista de dados e analista de dados para pegar todos esses dados e transformar isso em informação, porque Exato. o dado sem... Ou seja, e a IA ajuda muito nisso. Muito. Como é que você tem visto as empresas utilizar esse volume de dados que ela tem guardado e transformar em algo que realmente vai ajudar ela no seu dia a dia, no seu negócio? É hoje o grande ponto, né? Alguns projetos de consultoria de planejamento estratégico, eles são cross com projetos de tecnologia, né? Então a gente vê as Big Five estão nadando nessa onda fortemente, né? E algumas empresas da área de tecnologia mesmo, TOTUS, entre outras aí, estão criando sistemas para aproveitar esses dados que eu coleto o tempo todo. Que a gente está em qualquer site que você entra, qualquer pagamento você vai fazer, por favor, preencha essa pesquisa. Por favor, posso aproveitar seus dados? Sim ou não? Muita gente diz sim, ou já vem até embarcado na ferramenta, você nem sabe, e você está cedendo seus dados para a empresa A, B ou C. Então, o que ela vai fazer com aquilo? Ela tem um volume de dados gigante, tá? Mas o que isso me ajuda a tomar decisão? Então, tem que criar sistemas, e isso também é estratégico, né? Aproveitar a tecnologia como ferramenta para tomar decisões estratégicas. Então, a gente tem esse cross com os projetos de tecnologia. Normalmente, a gente, quando entra numa empresa para fazer uma consultoria, a gente normalmente pergunta, indaga, levanta se há projetos de tecnologia acontecendo. Quais são? De que ordem?
né? De qual é o principal resultado que esse projeto vai trazer. É análise de dados, é analytics, né? Que a gente chama de business analytics, que está crescendo demais. É a inteligência de mercado, né? Tanto para marketing, quanto para estratégia, quanto para qualquer tomada de decisão. Vou fazer uma fusão, uma aquisição. Eu tenho que estudar o mercado, tenho que estudar como é que aquela empresa vai trazer resultado para mim, né? Quais são as sinergias. Financeiramente, na bolsa, essa ação vai subir tanto se for feita essa... Tá, beleza, mas isso é primeiro momento. Isso é especulação, né, de mercado, financeira. Mas eu quero entender a sinergia estratégica. O que eu vou ganhar em logística? Aonde tem fábrica? Tem fábrica aqui, aqui, aqui. Será que eu vou ter que desfazer de uma fábrica porque as fábricas estão muito próximas? Para que eu tenho essa duplicidade? Né? Eu tenho 2 áreas de marketing. Elas têm alguma especialização ou são iguais? Se são iguais, como é que eu posso otimizar esse conceito? Né? Então a IA, ela traz muito isso, a tecnologia e o analytics vai me ajudar antes de fazer a fusão e aquisição, saber exatamente o que eu vou ganhar com isso de maneira estratégica, não só o financeiro. Beleza, eu vou evitar que o outro concorrente compre essa empresa, eu vou comprar para que o outro não compre. Tá, tudo bem, eu já entendi, essa é uma motivação, mas eu preciso entender quais são as outras. Que eu estou entrando, né, esses tempos, eu estava envolvido num projeto na área de saúde. E a área de saúde está se especializando muito, se profissionalizando muito, grandes grupos, aumentando muito, né, a sua atuação. Né? Eu costumo brincar que depois da pandemia ficaram 3 grandes grupos. As winners, que são as empresas que se deram muito bem durante a pandemia, saíram da pandemia muito fortes, entraram na pandemia já com a transformação digital feita ou bem iniciada, com processos bem desenhados, pessoas bem treinadas e um caixa robusto. A gente tem o segundo grupo, as losers, que quebraram rápido. Quando entrou o lockdown, não estavam preparados para o mundo digital, rapidamente sucumbiram. E no meio ficaram as walking deads, que eu brinco que são as sobreviventes, né? Aquelas que andam ali, quase morreram, ficaram ali sobrevivendo. O que está acontecendo hoje? Qual é o fenômeno? As winners estão comprando walking deads e estão comprando losers. Então há um movimento de fusões e aquisições muito forte no mercado. Mas não pode ser só pelo fator financeiro. Há um fator subjacente, um fator de estratégia. Então, acompanhei ao longo desse tempo aí, desses últimos 6 meses, uma empresa específica na área de saúde que tem comprado muitas outras empresas. Só em Salvador, né, na Bahia, comprou 8 hospitais de uma vez em 6 meses. É uma coisa gigante. É um grande grupo, tá fazendo barulho. Um grande grupo, está fazendo muito barulho, comprando todo mundo, mas criou um modelo, criou um método, criou uma estratégia de operação de clínicas e hospitais. Então, criou uma commodity, organizou isso, transformou numa hotelaria. Né? Você vai no hospital hoje, você olha e fala, nossa, isso é primeiro mundo, né? Isso é uma coisa... A Prevent Senior aqui, o conceito que eles fizeram Dubai, que é um negócio de louco. Eles trouxeram os conceitos do que dá certo, e as pessoas querem ser bem tratadas. Você está passando um momento de dor. Seu pai está doente, sua mãe, você está internando, vai fazer alguma cirurgia, alguma coisa, você quer estar no lugar que você... Cara, e eu vou pagar por isso. Então, aquela coisa do conceito de posicionamento de mercado. Eu posso vender barato com o custo mais baixo possível, tem briga por preço, tem mercado de preço, mas tem mercado de valor agregado. E eu posso cobrar mais caro. Né? Tem gente aí pagando planos de saúde altíssimos. Por quê? Porque na hora que eu preciso, eu chego lá e falo, cara, isso aqui é sensacional, estou sendo bem tratado. Isso afeta, inclusive, até em sarar da doença, né? Quando você tem um ambiente que é propício. Então, eu tenho acompanhado muitas empresas que, com base em dados, com base no analytics, que a gente estava falando ainda há pouco, tomam decisões de fusões e aquisições, decisões estratégicas, mas já sabendo o que vai encontrar. Não tem tanto aquela surpresa do esqueleto dentro do armário, né? Quando você abre assim, nossa, cai um monte de coisa em cima de você. Problema trabalhista, problemas de ações na justiça. A empresa tem como levantar isso tudo e aí volta a IA. Né? A IA ajuda muito nesse ponto de você fazer o levantamento, o diagnóstico para fusão e aquisição, ele é fundamental. E tá na moda, né? Não é que tá na moda, mas... É o que você falou, os winners estão aproveitando. Só, inclusive, ontem saiu uma notícia que uma empresa comprou 2 dentro de um mês, porque está aproveitando para poder fazer esse crescimento, né? E essa onda do mercado. Cara, isso é o momento agora de se fazer isso. Mas, assim, o tempo está passando e eu não posso deixar de explorar a sua parte acadêmica.
né? Você foi premiado várias vezes como melhor professor de MBA, você tem o seu pós-doutorado, até falou que já quer ir para o próximo passo, né? Que é a docência, né? Sim. Docência. E me conta uma coisa, como é que tem sido essa jornada de estudo? Como é que tem sido isso na sua vida? Isso alimenta muito a consultoria, né? A jornada de estudo, a jornada de pesquisa, a gente sai de repetir o que os outros fazem, né? Quando você pesquisa e você vai atrás do dado primário, você levanta um relatório, você traz uma informação, você vai ler o que os grandes papas do assunto estão trazendo, né? Então, quando você vai olhar as principais estratégias, o que está sendo feito. As pessoas falam hoje de OKR e KPI. Isso é coisa da década de 80, 90, no Vale do Silício, né? E a gente já teve acesso a isso bem antes, porque você está sempre pesquisando, você está indo atrás das grandes tendências. Especialmente a gente que é da área de estratégia, tendências, né? Big trends, as principais tendências de mercado. Então isso ajuda muito no momento de você trazer um novo modelo de negócio, uma nova forma de funcionar, que a gente já está vendo acontecendo em outros lugares do mundo, né? Eu tive a oportunidade de ir várias vezes aos Estados Unidos, de algumas vezes à Europa, de uma vez à China. Então são os lugares onde as coisas acontecem, onde você vê primeiro acontecendo e dando certo ou errado, e você começa a perceber como é que você consegue trazer aquilo, transplantar aquilo para a realidade brasileira. Então não é só copiar. Isso aqui eu vou pegar porque essa empresa fez assim dessa maneira. Não funciona. Eu tenho que adaptar, eu tenho que entender como isso vai se adaptar na nossa realidade. Então, o estudo de caso, né, eu acho que é uma grande ferramenta que une o mundo acadêmico com o mundo profissional, com o mundo da consultoria. O estudo de caso, ele é uma realidade que atende aos dois lados e ajuda a ver, na prática, o que existe de estudos, de pesquisas, né? Então, eu acho que são duas coisas, dois mundos que convergem entre si e ajudam a você a fazer uma entrega melhor para o seu cliente, né? Porque você é um pesquisador, você é um estudioso do tema, você não vai só replicar. Eu ouvi falar em OKR, KPI, tá, deixa eu seguir aqui a formulinha das Big Five, né? A cartilhazinha do que eu vi aí, ouvi falar, alguém no Instagram falou disso, alguém no YouTube ou no LinkedIn, eu vi lá um post, legal, vou seguir isso. Não, a gente vai a fundo, né? Eu acho que a veia do pesquisador e do estudioso ajuda muito na implantação de ferramentas de consultoria, porque você consegue aprofundar e você sabe quais são os caminhos. Espetacular. E você também tem projetos sociais, né? Então você trabalhou com diversos projetos focados no empreendedorismo social, inclusive recentemente fez uma palestra, né, de um trabalho trabalho com mulheres, né, que você estava fazendo. Conta um pouquinho dessa sua atividade, desse seu lado. Esses projetos sociais, eles começaram com um projeto da Shell. É um projeto até inclusive chamado Iniciativa Jovem, projeto que eu trabalhei por 10 anos. Fui gestor do projeto, fui consultor do projeto, fui mentor das startups que surgiram nesse projeto, né? Projeto que tem o objetivo, ele ainda existe, né? Eu saí do projeto, mas ele ainda está, se não me engano, deve estar completando 25 anos, né? O projeto foi lançado acho que em 2000. E esse projeto ele tem um viés de ser um vetor de mudança, especialmente para comunidades de baixa renda, né? Onde as pessoas têm muito pouca opção, muito pouca oportunidade. Ou segue o caminho da educação formal, onde a evasão é gigante, tem pouca capacidade de seguir nesse processo, poucos chegam até o final, muitos se perdem no caminho, vão sendo reprovados, vão saindo da escola tradicional e acabam indo para criminalidade, para droga, para, enfim, ilícitos, né? Então esse e muitos outros projetos sociais buscam dar uma outra possibilidade, uma outra alternativa para essas pessoas, que é o empreendedorismo, né? É o caminho de empreender, de montar um negócio. Mas muitos se perdem, não sabem lidar com dinheiro, entram no negativo no banco, são todos negativados, né? No SPC, Serasa e todos os métodos de proteção do consumo, né? E do crédito, e não sabem lidar com isso, ficam frustrados, não sabem montar empresa, estão falidos, estão sem informação. Esse projeto especificamente da Shell foi um projeto que trouxe um suporte, né? uma capacitação para as pessoas que querem montar negócio, entenderem como funciona
uma empresa, né? Então, a parte de marketing, que é muito forte, a primeira coisa que você tem que fazer é divulgar, é conseguir vender, é conseguir penetrar o mercado e depois você vai pensar como é que é a minha operação, como é que é o meu modelo de negócio, como é que vai ser o meu financeiro, né? Dividir o financeiro da pessoa com o financeiro da empresa, eles confundem muito isso, é uma coisa muito importante que a gente costuma trabalhar. Então, passei 10 anos nesse projeto, foram mais de 500 empresas que a gente conseguiu fazer o lançamento, né? Uma delas, Coco Legal, é muito, muito interessante, é uma empresa que começou do zero, começou muito, muito pequena, né? Ele vendia coco, água de coco, num sachê, né? E depois hoje é um fenômeno, vende bilhões de litros de água de coco, já está em vários estados do Brasil. E começou pequeno, ideias simples que revolucionam e trazem um desenvolvimento econômico para a região e para o território, né? Então, aquela pessoa contrata mais 5, que depois contrata mais 50, que daqui a pouco está com 200, está com 1.000. Então, cada família que está trabalhando ali tem todo um processo econômico, de mudança da realidade econômica dessas pessoas. Depois, atuei em projetos junto ao Sebrae, que também é um hub potente, né? Uma empresa muito potente na área de empreendedorismo social, né? Junto às comunidades, junto à baixa renda, especialmente, né? Educando a mulher na comunidade, ela é muito potente, né? E especialmente na parte de empreendedorismo. Ela tem uma capacidade muito grande de fazer acontecer muitos negócios dentro da comunidade, né? As mulheres são extremamente potentes. Então, nesse projeto que eu apareci agora, algumas semanas atrás, auxiliando num workshop, aí, ensinando alguma coisa, capacitando as pessoas a montar seus negócios, era especialmente com mulheres, né, esse projeto. E também no IBMEC, que foi uma das universidades que eu trabalhei junto ao IBMEC Hubs, que também tinha uma pegada parecida com esse da Shell, de alavancar negócios em early stage, né? Que estavam em início de ideia, de operação ainda, tentando desenhar o produto, desenhar o serviço, o que é esse serviço, tentando identificar melhor essa dor, essa necessidade, essa demanda de mercado, para oferecer uma solução viável que realmente vai conseguir monetizar, vai conseguir viabilizar uma ideia que, por enquanto, ainda é um sonho, né? Então, a gente já trabalhei com multinacionais, continuo trabalhando com empresas grandes, com empresas públicas, né? E também startups são parte do menu do meu trabalho. Espetacular, versatilidade passando por bastante todos os grande segmentos. Infelizmente, estamos chegando no final do nosso bate-papo, mas eu não posso terminar antes de fazer 2 perguntas. Sim. Primeiro, perguntar sobre livro. Para você que lê muitos, vai dar uma série de referências. Mas algo que está te inspirando, não no âmbito de estudo, mas o que está te inspirando? Eu queria uma dica de livro, filme ou série que você possa falar para nossa audiência, que é algo que te inspira. E no final, fala um pouquinho para quem quer entrar nessa área de consultoria. Qual que é a dica que o Filard dá para quem quer entrar nesse mundo de ajudar as empresas? Então, para a gente poder encerrar, uma dica de livro, filme ou série e uma dica para quem quer entrar nesse mundo de consultoria, como fazer. Vou começar pela dica de consultoria. Eu acho que a gente vai no mesmo tema que a gente estava trabalhando e depois eu falo de filme e série e livro, né? Em consultoria, primeiro que eu acho de consultoria, assim, tô na dúvida se eu vou para consultoria ou se eu vou pegar um trabalho tradicional, vamos dizer assim, numa empresa e vou ficar numa área X, né? Eu sempre pensei, sempre até confirmei isso com a minha prática. A consultoria, um ano em consultoria equivale a 2 anos num trabalho normal. Desculpe, normal aqui, muito entre aspas, né? Porque é um trabalho onde você tem uma função específica e você vai fazer aquela mesma coisa durante 1, 2, 3, 5 anos, né? Até você mudar de área, até você mudar de empresa. Então, na consultoria, 5 anos de consultoria, onde você passou por vários clientes, por vários segmentos, você entra num projeto na área de petróleo, depois você entra num projeto na área de bebidas, depois você entra num projeto na área de varejo, depois você entra num projeto na área de logística, depois você entra num projeto na área de saúde. Então, em 5 anos, pode ser que você tenha passado por 5 realidades diferentes, você vai entender um pouco de cada segmento desse, você vai se colocar, e aí a dica, né? Você deve se colocar no lugar do cliente, no lugar do gestor daquela empresa, para entender de saúde, para entender um pouco de petróleo, para entender um pouco de logística. Com 10 anos de consultoria, você tem uma noção muito grande do mercado que você não teria se você tivesse ido pelo caminho
convencional numa empresa, fazendo um trabalho que é muito valioso, ninguém está desmerecendo de forma nenhuma. São só caminhos diferentes. São velocidades, eu digo que são velocidades diferentes. Né? Exato. Você tem um caminho que é um convencional, que ele é mais lento, porque você está dentro de um único segmento, quando na consultoria você ganha uma versatilidade, uma velocidade muito grande. Exatamente. Então, se eu tenho uma sugestão, é essa sugestão de fazer a consultoria pensando como é que eu posso aprender mais segmentos, entender melhor de outras áreas, ser um analista de negócios, né? Uma ideia de entender os negócios, porque muitas vezes uma solução numa área de saúde vai sair de uma ideia que você aprendeu lá em petróleo ou lá em varejo. Uma coisa que você viu funcionando aqui, você pode adaptar para uma realidade de um outro segmento que você vai explodir, aquilo vai ser totalmente disruptivo. Caramba, eu nunca tinha pensado nisso, né? Ideias que você pode trazer de outras experiências que você teve. Em consultoria, você é colocado em situações como essa. Então, vá para a consultoria sempre pensando isso. Como é que eu posso absorver novas ideias e novos conceitos para poder aplicar em outras experiências que eu tiver mais para frente, né? Falando um pouquinho de dicas, né? De livros, de séries. Ultimamente eu tenho lido o livro do Harari, né? Ele tem vários livros, né? Eu folheei os outros, mas eu comecei um livro específico que é o Sapiens, né? O Homo Sapiens. E eu tenho utilizado muito para entender a evolução, o que vem depois, quais são as tendências, né? Especialmente trazendo para a área de estratégia. O Homo Sapiens, ele dá uma ideia geral, né? Ele mesmo fala, né? Uma breve história da humanidade. E ele explica muito as grandes rupturas, as grandes mudanças que aconteceram na história da humanidade, na história do ser humano, né? E eu trago isso muito para a estratégia, né? Eu acho que é um livro muito interessante nesse sentido. Um outro livro também que eu costumo brincar que eu encarei esse livro, né? Porque ele tem 500 páginas, né? É o livro da antifragilidade, né? O antifrágil, né? Do como é que é o nome do Taleb, exatamente. Eu estava lembrando o nome dele, que o nome dele é meio complicado, né? Mas a antifragilidade eu uso muito no sentido da resiliência, né? De entender que as coisas não são como a gente planejou, não são exatamente lineares do jeito que a gente pensa. A gente tem que estar preparado para o plano B, e não só o plano B, que isso é clichê. É plano B, C, D, E e F, né? E mesmo assim vai aparecer um G que você não tinha pensado. Então, assim, às vezes eu penso, né? Será que era possível prever a pandemia? Aí alguns vão dizer, não era possível. Se você olhar para 1 ano, não. Para 10 anos, não. Mas para 100 anos... Tinha várias pandemias aconteceram na humanidade, e aí juntando com Harari, né, que você vê a humanidade, o Homo Sapiens, muito interessante nesse sentido você juntar essas duas coisas. Então, o antifragilidade é em tudo, é uma atitude, né? Então, outro livro também, O Poder do Hábito, muito interessante, de capa amarela, fantástico. Sensacional, o livro muda a ideia, o conceito dos hábitos, né? Você é o que você faz e você se adapta aos hábitos, vão trazer o que você quer, né? Você cria um novo hábito e você consegue alcançar os objetivos, né? Então, esses 3 livros eu teria como indicar, acho que são importantes, fundamentais, assim. E falando em transição de carreira, que você falou aqui também, que algumas pessoas que assistem o canal também estão nesse caminho, né? Eu gostei muito de uma série chamada Arnold, né? Do Arnold Schwarzenegger. E ele fez uma transição de carreira 2 vezes, né? Ele começou como fisiculturista, né? Fortão e tal, ganhou o Mr. Universo 10 vezes seguidas. Uma hora ele olhou e falou, cara, isso aqui tá boring, eu vou ganhar mais 10 e eu cansei, não quero mais. E aí decidiu que queria ser ator de cinema. Um cara cheio de músculos, todo mundo só dizia assim, não, você não tem cérebro, você é só músculo e você, tô fazendo aqui um spoiler, né? Mas ainda vale a pena assistir mesmo assim, porque os detalhes são fantásticos. E é ele narrando, então é muito interessante, né? Ele narrando toda a trajetória. Ele passou 5 anos sem receber um convite pra nada, né? E depois ele foi ser o Conan, o Bárbaro, que não falava nenhuma frase, era só um fortão. E depois veio o Exterminador do Futuro e toda a história. Mas é muito legal a forma como ele narra, a parte da transição de carreira não programada, mas assim, de alguma maneira, ele fala muito da coisa da visão, né? Eu tinha visões de que eu queria estar em tal lugar.
e 5 anos antes. Né? Eu projetava muito o que eu queria, mas eu não sabia nem como chegar lá, e eu só tinha uma certeza, uma fé muito grande de que eu ia conseguir, e aí eu fui galgando os degraus, andando, caminhando, né? E depois ele foi ser só governador da Califórnia, né? Então, assim, para alguém que não era americano, né? É um desafio muito grande. Então, se você está passando algum desafio, você está com alguma transição de carreira que você fala, cara, putz, isso aqui vai ser difícil. Assiste essa série, você vai gostar muito, é muito interessante no sentido da transição de carreira. Cara, espetacular. Dicas fundamentais. Bom, os 3 livros são meus livros de cabeceira, são livros que realmente eu revisito sempre. Até o Duhigg acabou de lançar um livro chamado Super Comunicador, que também é muito valioso, vale muito a pena. Fernando, muito obrigado pelo seu tempo, principalmente por vir do Rio para gravar comigo. Cara, conteúdo riquíssimo, vários insights. Você vai ter que voltar esse episódio e ir anotando aí de tão valioso. Fernando, como é que o pessoal faz para te encontrar como consultor, as mídias sociais? Tudo que ele falar vai estar aqui na descrição, mas como é que as empresas podem te encontrar, podem te levar para poder fazer esses projetos lá? O principal caminho é o LinkedIn, né? Fernando Filardi no LinkedIn, me encontra facilmente. Já tenho tido bastante contato com o pessoal ali no próprio canal de mensagens do LinkedIn mesmo, né? Então a gente consegue ter essa ligação diretamente pelo LinkedIn. Maravilhoso. Vai estar aqui na descrição. Fernando, muito obrigado pelo seu tempo, por contribuir com tanta informação, extremamente valiosa, e está convidado para voltar para falar dos seus projetos aqui novamente com a gente. Eu que agradeço. Valeu. Bacana. E obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Isso nos ajuda cada vez mais a trazer executivos como o Filardi aqui para gerar insights para sua carreira. Até o próximo Next Level.